Olá, essa é a disciplina de biomassa. Os discentes são Thalia Rodrigues, Evelyn Souza, Luana Silva e Lucas Farias. O artigo usado será produção aprimorada de biocombustíveis por meio de consumo de ácido acético, estilose acoplados por leveduras manipuladas. Os biocombustíveis de segunda geração, produzidos a partir de biomassa lignocelulósica renovável, podem servir como uma alternativa promissora e sustentável aos combustíveis fósseis convencionais, para a crescente demanda por energia e aumento das emissões de gases de efeito estufa. As matérias-primas mais comuns, como milho e cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis de primeira geração, a biomassa lignocelulósica derivada de resíduos agrícolas e florestais ou resíduos industriais, poderia aliviar as preocupações de alimentos versus combustível. Além disso, os combustíveis produzidos a partir de biomassa lignocelulósica podem substituir quantidades substanciais de combustíveis à base de petróleo. No entanto, a conversão incompleta e ineficiente de açúcares celulósicos presentes em carboidratos solubilizados da parede celular de plantas, que seriam os hidrolisados, em biocombustíveis tem dificultado os processos em escala comercial. O açúcar destilose derivado da hidrólise da hemicelulose é o segundo açúcar mais abundante na parede celular vegetal, constituindo-se em até 35% do carboidrato total da biomassa lignocelulósica. No entanto, a levedura Saccharomyces cerevisiae, o micro-organismo mais utilizado para a produção de etanol de milho e cana-de-açúcar, não metaboliza a xilose. Portanto, a conversão da xilose e a desintoxicação do ácido acético são dois problemas principais que devem ser resolvidos para tornar os biocombustíveis celulósicos economicamente viáveis. O ácido acético presente nos hidrolisados lignocelulósicos é tóxico para os micro-organismos em fermentação. Na maioria dos casos, na natureza, o acetato é metabolizado por meio do metabolismo respiratório apenas na presença de aceptores de elétrons terminais, como oxigênio, nitrato, ferro, férrico e sulfato. O metabolismo redutivo do acetato ocorre durante a fase da sova heterogênica por algumas espécies de Clostridium, onde o acetato pode ser convertido em etanol usando o NADH excedente gerado durante a fase da acidogênica. Por isso, é necessário implementar a via de redução do acetato juntamente com a via XR-XDH, em Saccharomyces cerevisiae. Isso trará uma estratégia com 3 benefícios principais. Um deles seria o uso de acetato como sumidouro redox, pode aumentar o rendimento do etanol, aumentando o fluxo de carbono de estilose e acetato para etanol, sem acumulação substancial de glicerol e xilitol. Outro benefício, o consumo de ácido acético permite a desintoxicação in situ de hidrolisados lignocelulósicos, diminuindo seus efeitos inibitórios sobre a produtividade dos micro-organismos em fermentação. Por último, a co-conversão de açúcares celulósicos e do componente ácido acético, não carboidrato, em produtos de valor agregado, apresenta uma estratégia para fazer uso eficiente do carbono celulósico. Resultados. Bom, foi criada uma cepa chamada de SR8 a partir da S. cerevisiae e manipulada na via XR e XDH. Ela foi testada pela sua capacidade de fermentação e crescimento apenas com xilose em condições anaeróbicas. Foram consumidos 35 gramas por litro de xilose ao longo de um período de 60 horas e obtiveram uma produtividade de 0,24 gramas de etanol por hora. Sendo assim, obteve-se um total de 12,6 gramas por litro de etanol produzidos nesse período. O problema é que houve uma produção de xilitol e glicerol, o que significa que a levedura ela sofreu de um excesso de NADH, que foi gerado justamente a partir das reações de XR com XDH. Então, como medida de controle desse NADH excedente, houve-se primeiramente a introdução de um aceitador de elétrons externo, que é a acetoína. A acetoína ela vai sofrer uma redução e se transformar em BDO. O resultado disso, vai diminuir o rendimento desses subprodutos reduzidos, que é justamente o glicerol e o xilitol. Então, a quantidade, quando houver uma maior quantidade de acetoína,
reduzida, a BDO, vai ser maior a produção do etanol e menor no acúmulo de xilitol e glicerol. O problema é que a acetoína ela não é economicamente eficaz para a produção de etanol na indústria. Então, na tentativa de explorar o potencial dela, foi avaliado a viabilidade de uma via metabólica para reduzir o acetato em etanol pelo acetil-CoA. Isso tudo pelo meio de análise do modo de fluxo elementar. A redução desse acetato, ela também aumenta o rendimento do etanol e também ela vai reduzir o rendimento daqueles subprodutos, do xilitol e do glicerol, durante a fermentação. Foram introduzidas então 5 cepas de leveduras, porém somente 3 cepas da Escherichia coli ADHE, Escherichia coli EUTE e a Pyromyces ADHE. Somente essas 3 teve um consumo de acetato desde o início da fermentação até o esgotamento da xilose. Aqui nesse gráfico expressa direitinho o resultado delas, né? E aqui no consumo acumulativo de acetato está expresso a quantidade total de acetato consumido desde o início da fermentação por cada uma dessas cepas. Bom, gente, fiquei com a parte de resultados do nosso artigo e segunda parte dos resultados, que diz efeito de redução do acetato na fermentação anaeróbica da xilose. Superexpressão de E. coli AD se comparado com cepa de controle SN. Bom, a superexpressão de E. coli aumentou substancialmente o rendimento de etanol em 17% se comparado com a cepa de controle SNC. Uma correlação linear foi observada. Quanto mais acetato for consumido, maiores rendimentos de etanol poderia ser alcançado. O consumo de acetato e os rendimentos de subprodutos reduzidos. A relação proporcional inversa entre o consumo de acetato e os rendimentos de subprodutos reduzidos mostram os efeitos benéficos da via de redução do acetato através de regeneração melhorada de NAD+ durante a fermentação da xilose. Além disso, testamos o desempenho de fermentação da cepa CR7-AD, que tem o mesmo fundo genético que S-AD, com AUD6 intacto nas mesmas condições experimentais que para S-AD. Bom, níveis intracelulares de NAD+ e NADH. As concentrações intracelulares de NAD+ e NADH nas cepas S-AD e SNC na fase de crescimento exponencial tardio em meio anaeróbio contendo 20 gramas de xilose ou glicose com 2 gramas de ácido acético foram medidas. Bom, consistente com o etanol aumentado e rendimentos de subprodutos diminuídos, a proporção de NAD+ intracelular para NADH foi muito maior em cepas que expressam a via de redução de acetato durante a fermentação de xilose. Na fermentação de glicose, onde a via de redução do acetato é crítica para a fermentação anaeróbica, a proporção de NAD+ para NADH foi geralmente alto, o que é consistente com a ideia de que o metabolismo da xilose regenera NAD+ com menos eficiência do que o metabolismo da glicose em S. cerevisiae. Bom, tomando em conjunto a relação inversa entre o consumo de acetato e o rendimento do subproduto e as concentrações intracelulares medidas de NAD+ e NADH, fornecem fontes evidenciar de que a redução de acetato serve como uma rota viável para a regeneração de NAD+ durante a fermentação da xilose. Bom, fermentação anaeróbica com mistura de açúcares e ácido acético. Com um teste mais realista de coutilização anaeróbica de xilose e acetato, um meio de fermentação simulado que imita as concentrações de açúcar e ácido acético tóxico dos hidrolisados celulósicos foi usado em fermentação de teste. Bom, a glicose foi rapidamente consumida, seguida pelo consumo simultâneo de xilose e acetato em 88 horas.
observamos também um claro co-consumo de acetato e xilose. Em contraste, a cepa de controle sem a via de redução de acetato não consumiu o acetato de forma apreciável e exibiu um consumo de açúcar muito mais lento. Visivelmente, a cepa contendo a via de redução do acetato cresceu melhor e produziu etanol mais rápido, sugerindo efeitos benéficos da redução do ácido acético. A via de redução do acetato resultou em um rendimento de subproduto, e esse resultado foi 11% menor na fermentação de SAD em relação ao controle. Bom, esse foi o nosso trabalho, agora vamos apresentar sobre discussões. Meu nome é Luana e vou falar sobre métodos e discussão. Começando pelas cepas e plasmídios. A cepa utilizada foi CR8 de Saccharomyces cerevisiae recombinante para expressar a via de redução de acetato. Também foi utilizada a E. coli. Materiais enzimáticos e químicos. Foram utilizadas enzimas de restrição, enzimas modificadoras de DNA e outros reagentes moleculares, e todos os produtos químicos foram adquiridos da Sigma. Transformação de fermento. Alguns dos transformantes resultantes foram nomeados como SADHE, SMPHF e SNC, que é o controle com plasmídio não contendo nenhuma inserção de gene. Meio e condições de cultura. As cepas de levedura foram rotineiramente cultivadas a 30 graus Celsius em meio de extrato de levedura peptona contendo 20 gramas litro menos 1 de D-glicose. Também teve experimentos de fermentação anaeróbica e métodos analíticos. Nos métodos analíticos foram utilizados o espectrofotômetro, o V visível, HPLC, entre outros. Discussão. O uso de Saccharomyces cerevisiae para fazer etanol já vem de muito tempo, mas essa levedura não foi adaptada para usar fontes de carbono como xilose e acetato derivados de paredes de células vegetais. Foi criada, então, uma nova via não presente na natureza na levedura para acoplar a fermentação de xilose e a desintoxicação de acetato sob condições anaeróbicas, industrialmente relevante. Foi mostrado que o NADH excedente pode ser usado como uma vantagem para conduzir a redução do acetato em etanol. A via de redução do acetato implementada consome 2 equivalentes redutores NADH, exigindo que o metabolismo do acetato seja acoplado às reações que geram NADH para manter o equilíbrio do cofator. Em contraste com a fermentação de xilose, a fermentação de glicose não gera NADH excedente, como demonstrado na figura. E nenhuma redução de acetato ocorreu quando a cepa SADHE foi cultivada em meio contendo glicose e acetato. As duas enzimas, GPD1 e GPD2, também têm papéis cruciais na osmorregulação e biossíntese de fosfolipídios. Portanto, a deleção de GPD1 e GPD2 para a operação da via de redução do acetato não seria uma estratégia viável para a produção de biocombustíveis celulósicos. Considerando que o uso de E. coli, MPHF, permitiu a redução de acetato e fermentação de glicose em cepas em GPD1 e GPD2, o MPHF não poderia suportar a via de redução do acetato na presença de xilose, como demonstrado na figura também, no gráfico. Foi descoberto que o gene ADHE de E. coli funcionou melhor para assimilação de acetato e melhoria de rendimento de etanol nas cepas de fermentação de xilose. Esse é o primeiro estudo que demonstraram a expressão heteróloga do gene ADHE de E. coli em leveduras para hidrolisados lignocelulósicos em condições anaeróbicas. Embora a via de redução do acetato exija ATP para a reação de acetil-CoA, sintase, observaram que a cepa SADHE cresceu tão bem ou até melhor do que a cepa de controle SNC em todas as condições testadas, como também é apresentado no gráfico. Observaram também que a implementação da via de redução de acetato resultou em um melhor crescimento celular. Ao combinar a via de utilização de xilose, produtora de NADH, e a via de redução de acetato de consumo de NADH, a levedura projetada consumiu xilose e acetato de inibidor de fermentação sob condições anaeróbicas. Embora o acetato seja convertido em etanol na presente implementação, a cepa de levedura pode ser projetada para produzir outros produtos de valor agregado ou combustíveis a partir do co-consumo de xilose e acetato. Os resultados relatados nesse estudo, eles demonstram um avanço no uso eficiente de compostos de carbono na biomassa celulósica. E essa estratégia ajudará a tornar o etanol celulósico economicamente viável. Além disso, os presentes resultados demonstraram uma estratégia de engenharia metabólica inovadora, por meio da qual um estudo redox indesejável
de uma via metabólica pode ser explorado como uma força motriz para realizar as reações metabólicas desejáveis. E esse é o nosso trabalho.